Nessa edição, me dirijo aos diretores responsáveis pelo grupo JF Energia e Automação, gestores e líderes de processos de produção. Vou apresentar o planejamento para instituirmos o GRSST, Gerenciamento de Risco de Saúde e Segurança do Trabalho. Eu sou o Célio Soledade, da empresa Ponto Seguro Gerenciamento de Risco, gestor de saúde e segurança do trabalho, da organização JF Energia e Automação. Vamos lá, vou apresentar a vocês o planejamento de implantação da gestão de risco de saúde e segurança do trabalho. O que deve ser feito com relação à gestão de saúde e segurança do trabalho? No primeiro momento, é implantar a gestão de saúde e segurança do trabalho. Nós fazer essa gestão para o grupo. Por que fazer essa gestão? Para determinar as ações do gerenciamento de risco ocupacionais de acordo com a NR 1.5 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, de número 6.730, de 9 de março de 2020. Então nós precisamos fazer essa gestão porque existe a necessidade de acatamento de requisito legal previsto em legislação. Quando deve ser feito esse gerenciamento de risco de saúde e segurança do trabalho? Nesta fase que estamos hoje, que é a revisão do Programa de Gerenciamento de Risco PGR na versão 2024. Então, a versão 2023, ela está em revisão. Vamos instituir uma gestão nova e aproveitar essa gestão nova do programa, que é a obrigatoriedade, e fazermos uma gestão, um sistema de gestão, para dar um sentido, um objetivo para o PGR, para o programa. Onde será feita essa gestão, essas documentações? Aqui na sede da Ponto Seguro, que é a consultoria de saúde e segurança do trabalho. Por quem deve ser feito? Então estarei envolvido Célio Soledade, Tony Marques e a Cláudia, que é a responsável pela organização. Como deve ser feita essa etapa da gestão? Então, primeiro momento, realizar reunião com responsáveis pela organização para definição da política de SST, determinar também os objetivos e metas da gestão de SST e determinar as metas de saúde e segurança do trabalho. Então essa é a dinâmica para fazer a implantação da gestão. Após isso, o que deve ser feito? Elaborar o procedimento interno do programa de objetivos e metas. Então, vamos partir da elaboração desse procedimento, que é um programa, e nesse programa vamos estabelecer algumas informações, que eu vou tratar agora, por que deve ser feito esse programa. Então, vou estabelecer nele os objetivos, as abrangências desse programa, vai ser abrangente a obra, a manutenção, a montagens. Depois vou explicando melhor porque a gente precisa pôr abrangência. As documentações de referência, onde vamos consolidar nesse programa informações referentes ao cumprimento, ao acatamento dos requisitos legais em que a organização é obrigada a assumir com relação ao risco do negócio. Definições, nós vamos fazer definições de alguns conceitos sobre de pessoas, entes, também processo. Responsabilidades, que aí vai entrar o caráter de responsáveis organizacionais, dos diretores, dos líderes, gestores, área de saúde e segurança do trabalho. E processos, definições, monitoramento e revisão dos objetivos e metas do programa de gestão de saúde e segurança do trabalho. Então aqui nós vamos demonstrar como é que nós vamos fazer o monitoramento e, quando for necessário fazer revisão de objetivos e metas, podemos, já estamos prevendo isso dentro do programa, acionar esse mecanismo para fazer revisões. E quando deve ser feito esse procedimento? Então após a última etapa anterior, que é após a definição da política de gestão de saúde e segurança do trabalho, por parte dos responsáveis pela organização. Então assim que a direção assumiu a política e definiu aí os objetivos e metas, então vamos elaborar o procedimento. E onde será elaborado? Na sede da Ponto Seguro. E as pessoas que são responsáveis pela elaboração é Célio Soledade e Tony Marques. E como iremos elaborar? Conhecer o marco processo, entradas, matérias-primas, insumos, materiais, etapas de processamento e saídas, destino final dos produtos que a JF Energia e Automação executa em seus processos. Entender como e quais são os princípios envolvidos no processamento de produção. Conhecer as matérias-primas, os insumos, as máquinas e equipamentos, as falhas, as causas e as recorrências nos processos. Determinar quais são os fluxos de processo existentes na organização. Realizar estudos sobre o ambiente de trabalho. Realizar estudos sobre os processos de produção. Estudos sobre as atividades. Realizar análise de fontes geradoras de perigos e fazer estimativas por meio de avaliações de risco de exposição. Apreciar o risco em conformidade com a NBR 2100 HRN, número de classificação de perigos, ou Hazard Hat Number, e selecionar os processos com maior HRN, ou seja, com maiores perigos. Então nós temos um objetivo, vamos reconhecer tudo, selecionar para ser priorizado no processo do gerenciamento de risco e saúde e segurança do trabalho. Então, próxima etapa depois dessa fase, nós vamos elaborar procedimentos de saúde e segurança do trabalho para os processos selecionados como crítico ou com elevado potencial de danos à saúde e segurança dos integrantes. Isso que nós vamos fazer.
E por que vamos fazer a elaboração desse procedimento? Porque aí vai ser específico esse procedimento. Por exemplo, identificamos nos processos a necessidade de trabalho em altura. Levar procedimento para trabalho em altura. Trabalho no método ao potencial, à distância, então nós vamos determinar o método que a empresa utiliza através do estudo dos processos e elaborar o procedimento para cada processo. E como deve ser feita essa elaboração? Após identificar, analisar, avaliar e reconhecer o grau de risco de cada processo e atividade. Então, primeiro vamos identificar, analisar esse processo, avaliar o quesito de exposição e reconhecer o grau de risco. Se é baixo, médio ou alto, porque você precisa priorizar os com maior perigos e danos. E onde deve ser feito essa análise? Na sede da Ponto Seguro, depois da gente ter feito toda a parte de campo. As pessoas envolvidas nesse processo serão Célio Soledade, Tony Marques e técnico de segurança do trabalho de cada contrato da organização. E como vamos realizar essa etapa? Então, tendo como ponto de partida a análise preliminar de nível de perigos e risco, onde estaremos fazendo a avaliação nos contratos, nas obras da organização. Então, com base nele, o procedimento deve seguir os conceitos de barreira, onde serão priorizadas as barreiras que melhor assegurem a gestão da saúde e segurança dos integrantes de cada processo. Então, o ponto de partida vai ser primeiro a análise preliminar, de acordo com a NR1. Então, vamos fazer essa análise preliminar e, a partir dela, vamos verificar esse grau de risco, implantar as barreiras e o procedimento vai nascer aí. Após isso, a próxima etapa será estabelecer o comitê interno do gerenciamento de risco, saúde e segurança do trabalho para realizar as avaliações críticas da gestão. É muito importante esse comitê. E por que deve ser feito? Para gerenciar os interesses da política, objetivos e metas da organização e mensurar os resultados. Porque se a gente não tem essas pessoas trabalhando no sentido de perseguir as soluções, de nada vale o plano de ação do programa de gerenciamento de risco. E de nada vai valer o GRO, Gerenciamento de Risco Ocupacional. Então a gente precisa ter o comitê e precisa ter uma forma de mensurar os resultados. E quando deve ser feito esse comitê? Após o reconhecimento de todos os processos críticos da organização. E onde vai ser feito esse comitê? Na sede da organização, JF Energia e Automação. E quem deve participar, ser feito com as pessoas de Célio Soledade, Cláudia e Tariane. E como deve ser estabelecido esse comitê? Então nós vamos realizar treinamento com todos os gestores da organização para demonstrar política, objetivos e metas da gestão e como operacionalizar os procedimentos dentro do processo que serão monitorados pela gestão do Sistema de Saúde e Segurança do Trabalho. Solicitar também indicação dos representantes do comitê e determinar a periodicidade das avaliações de desempenho da gestão para fim de mensuração de resultado. Então aqui o comitê vai definir se nós vamos medir quinzenalmente, mensalmente. E é importante que seja pelo menos dentro do mês, ou semanalmente, por exemplo. Próxima ação. Adotar meios para comunicar e declarar política, objetivos e metas de saúde e segurança do trabalho da organização aos integrantes dos processos da organização, parceiros e clientes. Por que deve ser feito essa ação de adotar os meios de comunicação? Por quê? Divulgar os interesses da organização sobre a sistemática de gerenciamento de risco de saúde e segurança do trabalho em seus processos produtivos. Divulgar esses interesses. Quando deve ser feito? Já agora em março. Onde deve ser feito? Na sede da Ponto Seguro e na sede da organização JF. Quem participa dessa ação? Célio Soledade, Tony Marques, Cláudia e Tariane. E como deve ser feito essa ação? Sugestivamente, pode ser feito através de grupo de mensagem. Então, criar um grupo de mensagem, banners, cartazes e do DDS, Diálogo Diário de Segurança, e ou do TDT, Treinamento Diário de Trabalho. Então, esse é o meio para a gente divulgar a política, o objetivo e meta da organização e os interesses sobre os processos críticos que estão sendo priorizados. Próxima ação que deve ser feita. Essa é uma ação muito importante no processo porque ela vai ser a cereja do bolo. Ela vai sacramentar a gestão, ou seja, nós vamos criar a edição de vídeos aula do gerenciamento de saúde e segurança do trabalho. Por que criar essa edição? Para informar todos os integrantes, parceiros, prestadores de serviço sobre os objetivos de gerenciamento de risco, saúde e segurança do trabalho da organização. Como deve ser feito? Após declarar a política. Então, assim que a direção declarar a política de SST, vamos iniciar essa edição. Nas fases dos levantamentos de perigos e risco. Iniciar ali o reconhecimento na fase de estudo do ambiente, estudo dos processos, estudo das atividades. Já iniciar os levantamentos. Essa edição vai focar uma série de informações relevantes no cumprimento, principalmente dos requisitos legais. E é claro, melhoria nos processos de trabalho, pois serão editados treinamentos, capacitações, cursos, enfim.
E onde deve ser feito? De acordo com cada processo a ser priorizado. Por exemplo, a elaboração será na sede da Ponto Seguro e alguns processos na parte de documentação. A análise estimativa de risco serão na unidade organizacional, na obra, por exemplo, lá na sede da empresa. Então, vai ser assim. Por quem deve ser feita essa ação? Sede Soledade. Como deve ser feita essa ação? Bom, realizar edição dos procedimentos dos programas de gerenciamento de risco, saúde e segurança do trabalho, iniciando pelo o programa do procedimento 001, PI-PR 001, que trata sobre objetivos e metas. Então nós vamos fazer a edição deste programa em primeiro momento, mostrando o acatamento, compromisso da direção com a política do cuidado de saúde e segurança do trabalho. Depois vamos realizar a edição nas fases de estudo sobre o ambiente de trabalho. Chegar na empresa, fazer um levantamento sobre questões de área dessa empresa, a questão de meio ambiente de trabalho, levando em consideração aspectos sobre conforto térmico, intensidades de ruídos, dispersões de forma de energias como poeira, vapores, gases, fumos, enfim, o que existe nesse processo e algumas outras questões relacionadas ao conforto do trabalho e condições e métodos desse processo, vai ver de ergonomia. Então vamos estudar o ambiente de trabalho, levando em consideração isso nessa fase, e realizar a edição sobre os processos e atividade da organização. Então já com base nisso começar a fazer a edição. E focar a edição nos requisitos legais, ou seja, é disposto na portaria da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho no 6.730, principalmente na NR 1.4, que trata que o empregador deve informar os trabalhadores, através de ordem de serviço, os perigos, riscos e medidas de controle existentes na organização. Isso é obrigatório, você tem que fazer ali um contrato de partes, ali na parte trabalhista, na parte de saúde e segurança do trabalho. E NR 1.7, que trata sobre as demais normas. Se esse trabalho, esse processo, essa atividade for executado com o sistema elétrico, é necessário ter um curso de NR10. Se for em movimentação com caminhão MUNC e pilhadeira, NR11. Se for trabalho em altura, NR35 e assim por diante. A gente vai identificar cada necessidade de cumprimento de requisito. E anexo 2 da NR1, que trata sobre diretrizes e requisitos mínimos para utilização da modalidade ensino à distância e sempre presencial. Então, todo o conteúdo elaborado para a edição, ele vai estar dentro da lei, porque nós vamos utilizar esse conteúdo para formação e treinamento de todos os integrantes do grupo JF Energia e Automação. O que deve ser feito após? Criar um ambiente virtual de aprendizagem, ABA. Por que criar o ABA? Para disponibilizar os treinamentos via digital aos integrantes efetivos, novos contratados, parceiros, prestadores de serviço. Então a empresa terá um ambiente dela, criado por nós da Consultoria de Saúde e Segurança do Trabalho, onde ela vai poder disparar os treinamentos de forma à distância. Quando deve ser feito a criação desse ambiente? Após estabelecer o ambiente ABA. Então vamos estabelecer para a empresa disponibilizar o conteúdo via digital e treinar o responsável por monitoria. Então vamos criar um ambiente dentro da plataforma que temos na Ponto Seguro, criar esse ambiente para a empresa dentro dessa plataforma, o portal dela lá dentro. E aí nós vamos disponibilizar os conteúdos que foram editados no ambiente dela. E aí vamos treinar uma pessoa da JF Energia e Automação para ser a mentora e fazer a mentoria dos efetivos, integrantes efetivos da empresa. Onde deve ser feito isso? Na Ponto Seguro e na organização. Vamos usar os dois ambientes para a gente conseguir formatar esse item da gestão. Por quem deve ser feita essa ação? Débora Soledade, Melissa Soledade e Tony Marques, que são os coordenadores da plataforma. Como deve ser feito, então, esse ambiente virtual? Então, vamos criar um ambiente virtual de aprendizagem hábil para a realização de treinamento EAD e ensino à distância. Primeiro, para a empresa. Disponibilização dos treinamentos, plataforma da Ponto Seguro JF Automação. Vamos disponibilizar o conteúdo todo dentro dessa área de ensino que estamos criando para o parceiro. Vamos elaborar avaliações, testes, conhecimento, materiais de apoio, consultas e inserir em cada conteúdo. Por exemplo, o conteúdo de NR10 vai ter toda uma gestão de treinamento, mostrando o ambiente da empresa, a sequência dos procedimentos, o passo a passo para montagem de quadro, comissionamento, obra, enfim. E vamos disponibilizar lá dentro do ABA com material de apoio. E após fazer isso, vamos elaborar o PPP, que é o Programa de Pesquisa Pedagógica para a empresa JF Automação. E treinar um agente multiplicador, mentoria para a gestão de treinamento EAD. Vai ser um treinamento para ser capaz de cadastrar, inserir os participantes na plataforma. Então vai cadastrar o integrante, aluno na plataforma e encaminhar o cartão de acesso às aulas conforme as suas atribuições e necessidades de treinamentos obrigatórios. Então cada processo, por exemplo, montagem, vai ter uma quantidade de treinamentos sobre a montagem. Ele não vai precisar pegar uma informação, por exemplo, de método ao contato, ou ao potencial.
porque ele trabalha com um sistema totalmente desenergizado. Então o conteúdo dele de NR10 será no sentido à distância, trabalho à distância. E trabalho em altura vai ser específico para esse integrante desse processo, e assim por diante. Mentoria. Ela vai acompanhar a participação do aluno nas aulas, realizar mentorias, apoio e avaliar resultados obtidos nos treinamentos. Inclusive vai poder estar acompanhando o novo integrante, ou integrante já contratado, ou parceiro, durante o processo de estudo dele. Aqui ele vai estar estudando para ver o desempenho, a frequência, enfim. E mentoria também. Vai baixar o certificado lá na sua tela e imprimir o certificado com o comprovante de participação e encaminhar para os técnicos de segurança. Por exemplo, tem uma obra em Anápolis, Rio Verde, Jataí, para ele coletar assinaturas e encaminhar os registros dessa assinatura para o RH da organização. E isso é disponibilizar esse certificado, ou melhor, arquivar esse certificado e com isso finalizar o ciclo do processo de treinamento. Bom pessoal, então com isso está demonstrado o planejamento para a implantação da gestão do gerenciamento de riscos de segurança do trabalho que vamos iniciar, ok? Obrigado por ter participado até aqui e nos veremos nos demais encontros, onde vamos estar apresentando o formato da gestão de gerenciamento de risco de saúde e segurança do trabalho da organização JF Automação. Nos veremos em outro momento. Obrigado.